sem problema nenhum. Então, num determinado instante, Paulo e Silas, que estavam nessa cidade aí, eles foram presos por alguns motivos que eu não quero discutir aqui agora com você, mas eles foram presos. Paulo e Silas foram lançados na prisão. Depois você lê o capítulo 15 e o 16, para você ter uma ideia do que acontece. Obrigado. O que acontece, por que eles foram presos. Mas vamos nos ater a essa questão de Paulo e Silas estarem presos, tá? Então presta bem atenção. Vou ler o texto rapidamente para você. E a multidão se levantou, unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Isso é Paulo, o apóstolo Paulo, e o Silas, que era o amigo do Paulo lá. E havendo-lhes dado muitos açoites é chicotada mesmo, tá, irmãos? No chicote ali, ok? E aí o que acontece? Eles levaram muitos açoites e os lançaram na prisão, verso 23, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, tratando-os de serem presos perigosos, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior. Cárcere interior é lá no porão, lá na parte de baixo. E lhes segurou os pés no tronco. Algumas traduções falam assim que eles foram manietados com os pés ao tronco. Ou seja, você imagina o Paulo e o Silas com os pés amarrados às mãos e tudo isso amarrado ao tronco, ao peito aqui, ó, essa região aqui. Não era uma situação muito agradável, não, irmãos. Eu não consigo enxergar isso aqui como sendo algo simples, não. Muito pelo contrário, né? Você imagina, você lá no porão, como é que deveria ser o cheiro lá daquele porão? Devia ser um fedor desgraçado. Não devia ter rato lá, devia ter barata, devia ter toda sorte de sujeira. Com certeza, irmãos. E Paulo e Silas estavam nesta condição. Mas olha que interessante aqui, né? Verso 25. E, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Né? E, de repente, sobreveio um grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Então, eles devem ter ficado ali naquela correria e tal, não sei o quê, e foram lá e ajudaram a livrar o Paulo e o Silas, né? E acordando o carcereiro com essa bagunça toda, né? E vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Ou seja, ia ser uma derrota para esse carcereiro, no sentido de que ele devia estar cuidando, e aí todo mundo fugiu. E todo mundo saiu ali e foi embora. E aí o carcereiro ficou tão preocupado, ficou tão assim, atormentado, que ele quis se matar. Por quê? Porque se soubessem que todos os presos tivessem fugido, provavelmente o carcereiro seria o cúmplice, ou acusado de cumplicidade, né? E aí, vou ler de novo, 27. E acordando o carcereiro e vendo as portas, abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos, nós não fugimos, nós estamos aqui. E pedindo luz, saltou dentro e, todo trêmulo, se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para ser salvo? Essa frase aqui tem um segredo, tá, irmãos? Tem um segredinho aqui nessa frase.
Então, se você quiser anotar depois, você pode me perguntar qual é o segredo. E eles disseram: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E lhes pregaram a palavra do Senhor e todos os que estavam em sua casa. Então, você pode ver que tem um lapso de tempo muito grande entre o verso 31 e o 32, né? Então, provavelmente, eles já saíram dali, deve ter passado algum tempo, e aí o Paulo e o Silas foram absolvidos, e aí eles foram até a casa do carcereiro, pregaram o evangelho para todos. Então, tem um lapso de tempo muito grande entre o 31 e o 32, tá? E, tomando-os ele consigo na mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado, e ele e todos os seus. E, levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa e alegrou-se de que com toda a sua casa havia crido em Deus. E sendo já dia, os magistrados mandaram quadrilheiros, dizendo: soltai aqueles homens. E o carcereiro anunciou a Paulo essas palavras, dizendo: os magistrados mandaram que vos soltasse agora, pois saí e ide em paz. Mas Paulo lhes replicou: açoitaram-nos publicamente e sem sermos condenados, sendo homens romanos. Quando ele fala aqui como sendo homens romanos, tem um outro segredinho aqui, tá? Nos lançaram na prisão e agora encobertamente nos lançam fora? Não será assim, mas venham eles mesmos e tirem-nos para fora. E os quadrilheiros foram dizer aos magistrados essas palavras, e eles temeram ouvindo que eram romanos, tá aí o segredinho, tá? E vindo, lhes dirigiram súplicas e, tirando-os para fora, lhes pediram que saíssem da cidade. E, saindo da prisão, entraram na casa de Lídia. E, vendo os irmãos, os confortaram e depois partiram. Tem alguns segredos nesse texto muito interessante, mas eu vou destacar aquilo que eu quero, que me interessa para hoje. Esse sujeito, esse carcereiro, ele ficou com muito medo, né? Dá para vocês perceberem que o carcereiro sofreu demais ali na hora que Paulo e Silas foram soltos. Aquilo foi tão impactante aos olhos do carcereiro, que o carcereiro perguntou assim: gente, o que eu vou fazer para me salvar? Vocês todos saíram aí, vocês todos estão do lado de fora, e como é que eu vou fazer para me salvar? Aí o Paulo, né? O Paulo falou assim, ó: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. É o que está escrito lá no verso 31. Né? Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Mas não era esse tipo de salvação que ele estava falando. Ele estava falando de outra salvação. Ele queria ser salvo dos superiores dele. Ele não queria ser morto ali, né? Tá certo? E Paulo e Silas começaram a pregar o evangelho para ele. Mas vamos lá. Jesus é suficiente Salvador. E é esse texto aí que nós vimos. E aqui vai ficar uma pergunta para vocês. Estão com o lápis e a borracha e o caderninho na mão aí, né, irmãos? Senão eu vou sair daqui, eu vou passar na casa de cada um e puxar a orelha, hein? Então vamos lá, quero ver. Há uma novidade nesse texto que nós acabamos de ler, né? Qual é a novidade? Poucas pessoas sabiam. Mas a novidade é: Jesus salva. Olha que interessante. Né? Não é isso que está no texto? O texto todo orbita em cima disso, praticamente. Né? Jesus salva. É isso que está escrito no texto. Mas Jesus salva do quê? Por que é necessário ser salvo? Qual é a argumentação que a gente vai dar para vocês para que você seja salvo? Ele está dizendo aqui, ó: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. No verso 31. E no 32 ele fala assim:
e lhe pregavam a palavra do Senhor e todos que estavam em sua casa. E, tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus. Ou seja, toda a casa do carcereiro foi batizada, né? Jesus salva. Jesus salva do quê? E por que que Jesus salva? E é isso que nós vamos ver agora. Vocês lembram domingo passado, quando o pastor Valdo pregou, ele falou que existe, lá em Apocalipse 20, do verso 11 ao 15, todo mundo vai lembrar, né? Se você não lembrou, dá um pulinho lá na nossa página e ouça ou assista a pregação do Valdo. O Valdo pregou lá em Apocalipse 20, verso 11 a 15. E lá nesse texto de Apocalipse 20, do verso 11 a 15, ele fala que existe morte. Vamos abrir lá rapidamente? Rapidamente, vamos lá. Apocalipse 20, do 11 ao 15. Abriu? Então vamos lá. Ele fala assim, ó. Conseguiu abrir aí? Ele fala assim: e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que era o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados, cada um segundo suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, existe um problema que nós precisamos analisar e entender nessa história toda, né? Nós precisamos entender que existe uma primeira e uma segunda morte. Se ele fala que existe uma segunda morte, existe uma primeira. E o Valdo pregou muito bem no domingo passado, dizendo lá em Gênesis, né? Lá em Gênesis, capítulo 3, que ele fala sobre como a morte foi introduzida no mundo, né? A morte foi introduzida por causa do pecado, né? Gênesis 3. Dá uma lidinha lá depois, tá? Então, a morte foi introduzida no mundo através do pecado, que o Valdo pregou no domingo passado. E lá em 1 Coríntios, abre lá em 1 Coríntios, capítulo 15. Capítulo 15, versos 21 e 22. Ele fala assim, abriu? Vamos lá, irmãos? Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Eu não quero discutir muito sobre esses dois versículos, mas o que eu quero mostrar para você é que existe uma morte que foi introduzida por Adão. Ah, pastor, mas não foi a Eva que pecou? Sim, a Eva é que foi tentada. Mas quem cedeu à tentação foi o Adão. Então, por causa do pecado do Adão, né? Por causa do pecado do Adão, a morte entrou. A morte entrou no planeta.
entrou no universo, não é nem no planeta, irmãos. Entrou no mundo. Quando a gente fala mundo, a gente está falando do universo todo. Tá? Então, em Romanos, abre lá em Romanos. Um pouquinho antes aí, ó, Romanos capítulo 5. Ele diz assim, ó, verso 12. Um pouquinho, Richard, volta lá. Isso. Romanos 12, capítulo 5, verso 12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso todos pecaram. Tá certo? Existem dois tipos de pecado aqui, cuidado, hein, irmãos? Dois tipos de pecado. Um pecado é aquele hereditário, aquele que Adão transmitiu hereditariamente para nós, né? Que a gente pode depois, uma hora, conversar um pouco mais sobre esse assunto, que é a natureza humana em fazer o mal. É esse o pecado. O outro pecado, né, o segundo, é aquele de atitude, aquele que você toma uma atitude. Né? Você mente, você tomou uma atitude. Então, esse é outro tipo de pecado. Tá? Então, o pecado lá de Adão, que é esse que ele está falando aqui, ó. Não, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo. Que pecado é esse? É a hereditariedade do homem. É aquilo que o homem tende a fazer o mal. Lembra quando nós lemos lá em Tito, capítulo 2, né? Lembra lá que... Não precisa abrir, irmãos. Você não precisa abrir, não, tá? Eu vou abrir aqui em Tito, capítulo 2, que a gente já leu esse texto. Né? Ele fala assim, olha... Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. A graça salvadora, a gente já discutiu sobre isso. Ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente. Ou seja, uma natureza humana, é da natureza humana viver impiamente. E aí nós vamos renunciar isso, né? Ele fala assim, ó, ensinando-nos que renunciando à impiedade. Essa impiedade é o pecado de Adão lá, aquilo que nós recebemos por herança. Tá bom? Então, irmãos, a primeira anotação que você vai fazer vai vir aí na tela agora. Vai aparecer aí. E eu quero que você anote agora. Aparece lá, Richard. Tá aí, ó. Existem duas mortes. A primeira morte é aquela em que a vida no corpo se esvai. Então, por exemplo, você tem ali um problema de saúde grave, e aí você vai para o hospital e o médico trata e não consegue tratar você, e aquela doença evolui para óbito. E aí você obtua, você morre. Então essa é a primeira morte. A segunda morte é aquela morte que você recebe na ressurreição. Lembra lá no texto que nós lemos lá no final, de Apocalipse, capítulo 20, que ele fala assim, o mar deu seus mortos, o inferno deu seus mortos, foram julgados segundo as suas obras, né? E eles foram lançados. Isso aí é na ressurreição, no juízo, no final, quando houver o tal do juízo, aí vai ter a segunda morte. Então eu quero que você anote aí. Agora, copia aí do texto, tá? Então a morte tem dois significados distintos, assim como a vida também tem dois significados distintos. Conseguiu copiar? Então, muito bem. Então vamos entender o primeiro significado da morte. O
primeiro significado da morte é aquele em que a vida se esvai de um corpo. O corpo começa a se decompor, no sentido literal, apodrecer, né? E a morte acontece porque o tempo passa. Há uma passagem do tempo. E nós estamos presos ao tempo. Nós estamos fechados num sistema onde o tempo passa, as coisas envelhecem, apodrecem, né? Essa morte acontece pois o tempo passa. O tempo, irmãos, é o nosso maior inimigo. O tempo é que nos leva para a cova. É o tempo que nos leva para o hospital. É o tempo que passa e nós vamos ficando velhos. Eu lembro quando eu era criança, e agora eu já não sou mais. Eu sou um senhor de 58, quase 58 anos de idade. O tempo passou. Ainda outro dia o Richard estava aqui, aí eu mostrei para ele uma foto minha da época que eu tinha 16 anos, que eu jogava basquete. Nós envelhecemos e chega um momento em que a vida fica insustentável naquele corpo. Ou seja, vai acontecer uma falha geral. E aí surge a morte. Não tem jeito, isso é o que vai acontecer. Essa morte física, ela não tem muita importância para Cristo. Essa morte física, ela é de pouca importância para Jesus. A preocupação de Cristo é a morte espiritual. Essa sim, essa é um problema. A morte que pode ocorrer depois da ressurreição, depois do juízo, né? Mas vamos entender um pouquinho sobre essa pouca importância da morte física para Cristo. Presta atenção. Essa morte física, ela tem pouca importância para Jesus, que a considera como um sono, né? Jesus considera a morte física como um sono. João 11:11, abre lá. João capítulo 11, verso 11. Né? Quando Lázaro tinha morrido, né? E aí o pessoal foi chamar, né? Porque ele gostava muito de Lázaro, né? E lá no verso 11, Lázaro já estava embalsamado, ele já estava todo embalsamado, enrolado em ataduras, que era costume judaico fazer isso, né? Como se para nós a pessoa estivesse dentro de um caixão, por exemplo. Mas ali no caso dos judeus, ele estava todo atado, ligado, esse é o termo, né? E lá no verso 11 diz assim: assim falou, e depois disso disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Então tá aí, Jesus chamando a morte de Lázaro. Depois você lê o capítulo 11 todo, tá, irmãos? Se quiser anotar aí, depois você anota e leia. Então ele falou assim: vou despertá-lo do sono. E tem mais alguns textos no Novo Testamento que fala que a morte física é dada como um sono. Passa o próximo slide. Eu vou deixar aqui no próximo slide para você. Ué, tá errado, lixo. Ah, sim. Faltou o anterior. Irmãos, volta um pouquinho, Richard. Isso. Anota esse aí também, ó. O pecado foi introduzido por um homem, que é Adão. Tá? Só para a gente voltar e ter essas informações para você meditar durante a semana. Então anota lá. O pecado foi introduzido por um homem. Quem é esse homem? Adão. Quais os versos que corroboram essa ideia? 1 Coríntios 15, 21 e 22 e Romanos 5, 12. Anota aí, que eu quero ver depois você meditando sobre isso.
Muito bem, Richard, pode virar. O próximo é que eu quero que você preste atenção e durante a semana você leia sobre isso. A morte física, para Cristo, ela é tida como um sono. E os versos estão aí, ó. Os versos, João 11, que é esse que a gente acabou de ler. E mais esses outros aí, que eu quero que você anote para durante a semana você ler. Muito bem, continuando. Tem um outro detalhe interessante sobre essa questão da morte, né? A morte, estou falando da primeira morte, a morte física, tá? Que é a respeito do sono, né? Aí a gente poderia dizer até que tem um terceiro significado de morte aqui, né? Que é o seguinte: Jesus, né? Jesus tratava as pessoas vivas como mortas. Olha que interessante. Jesus olhava para as pessoas, aquelas que não tinham fé, que não criam, que não estavam dispostas a colocar o seu coração naquilo que Jesus dizia, ele chamava aquilo de morte. Né? Tem até um verso interessante sobre isso, que é Mateus 8, 22. Não precisa abrir lá agora, não. Ele fala assim: Jesus, porém, disse-lhes: segue-me e deixa os mortos sepultar seus mortos. Lá em Mateus 8, 22, se você quiser anotar aí, vira aí, Richard. Né? Esse Mateus 8, 22, Jesus considera as pessoas que não têm Cristo, aquelas que não creem, não aceitam o sacrifício de Cristo, como sendo mortos. Depois você lê o capítulo 8 lá, você vai ver que chega Jesus e fala assim: vem e me siga. Aí ele fala: Senhor, deixa eu enterrar o meu pai. Meu pai morreu, eu queria enterrar o meu pai. Aí Jesus fala assim: deixa os mortos enterrarem seus mortos. Ou seja, Jesus estava dizendo exatamente isso. Ele estava falando isso: olha, a morte espiritual, ela começa no momento em que você não crê. É assim que Jesus considera, né? Então, a segunda morte, esta é um problemão para Cristo. Isso aí é um problema grave. A segunda morte. A obra de Cristo, ela está todinha focada no problema ou na resolução do problema da segunda morte. O que Jesus está pouco preocupado se você vai morrer com 10 anos de idade, com 50 anos de idade, com 80, com 90, com 100 anos de idade. Não importa o tempo que você vive. Né? Não interessa. Para Cristo, tanto faz. Para Jesus, a morte física, pela passagem do tempo, aquela primeira morte que eu mostrei para vocês, essa Jesus não está preocupado. Por quê? Porque Jesus nos promete uma ressurreição. Ressurreição é a vida retornando no corpo da pessoa que perdeu a sua vida. Ora, se Jesus não está preocupado com a primeira morte, mas está preocupado com a segunda morte, aquela morte que não tem jeito, aquela morte que está lá em Apocalipse 20, que nós lemos agora há pouco. A segunda morte. Então, toda a obra de Cristo, ela está focada em resolver o problema da segunda morte. Aliás, Jesus morreu para que isso acontecesse. Jesus subiu naquela cruz para que o problema da segunda morte fosse solucionado. Percebe?
Pode virar aí, Richard, o próximo slide. E o que é essa segunda morte? Essa morte é a eternidade afastada da presença de Deus. Lembrem-se, gente, por favor, quero deixar aqui para as pessoas que podem ter esse tipo de dúvida, né? Quando a gente usa a palavra eternidade aqui, ó, eternidade, né? Eu acabei de ler, né? Essa morte, né, essa segunda morte, faz com que a nossa eternidade seja afastada de Deus. Essa palavra eternidade, ela é um problemaço para a gente, sabe por quê? Porque a gente fala a palavra eternidade no sentido da passagem do tempo, mas a gente não pode se esquecer que Jesus, ele não está preso ao tempo. Lembra no começo da pregação que eu falei para vocês que a passagem do tempo é o nosso maior, o tempo é o nosso maior inimigo? E Jesus, ele está fora do tempo. É difícil de nós entendermos. Eu sou físico, irmãos, é difícil de entender, não é fácil, não. É complicado, por exemplo, quando a gente fala assim que um buraco, dentro de um buraco negro, né, a quarta dimensão, que é a dimensão do tempo, ela não existe a quarta dimensão, é difícil de entender isso, até para um físico, né? A gente começa a entender melhor quando a gente tem as equações matemáticas lá, que nos faz entender um pouco melhor o que é isso. Mas o que Jesus está falando aqui, o que eu estou dizendo aqui para vocês com relação à palavra eternidade, significa o seguinte, olha, depois que tudo isso passar, em que o tempo não for mais o nosso inimigo, que nós não estivermos mais presos ao tempo, nós vamos ou estar perto de Deus ou estar longe de Deus. E a segunda morte é justamente estar longe de Deus, né? Então, essa segunda morte, ela nos coloca em uma condição de sofrimento eterno. Abre lá, Mateus 5, 29 e 30, que é o texto que está aí na tela para você. Abre lá. Dá só uma olhada para você ver como é importante essa questão. Eu não vou discutir ali alguns aspectos do texto, tá, irmãos? Eu só estou querendo discutir com você agora, mais essa questão de estar longe de Deus. Mateus 5, 29 e 30. Abriu lá? Olha só. O texto aqui ele é bem profundo, tá, queridos? Ele é bem profundo. Esse Mateus 5 aqui é um texto maravilhoso. Mas eu não quero discutir a profundidade do texto, eu quero discutir alguns aspectos só. Ele fala assim no 29. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor um dos teus membros se perca do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Então, existe uma questão de inferno aí. Essa palavra inferno aqui, cuidado com aquela ideia, sabe aquela ideia bem pueril, bem de criancinha mesmo, de que inferno, as pessoas estão lá, né, todas, né, aquela ideia do diabinho com tridente na mão, todo vermelhinho, com chifrinho, rabinho, etc. Não é isso, não é isso. Inferno aqui é distância de Deus. Inferno aqui é sofrimento por não estar perto de Deus. E é sofrimento eterno. Por isso que ele está dizendo assim, ó, se o teu olho te faz pecar, então é melhor que você arranque o seu olho do que você ir para o inferno. A tua mão te faz pecar,
Então é melhor que você arranque a sua mão do que você entrar e ir para o inferno, percebe? Nunca se esqueça, irmãos, inferno aqui é sofrimento, sofrimento eterno, tá? Tira aquela ideia pueril, infantil, que a gente vê em desenho animado de inferno. Pelo amor de Deus, não tem nada a ver. Esquece aquilo lá. Aquilo é para criancinha, nós aqui somos adultos, né? Muito bem, continuando. O que nos coloca na segunda morte, então, são as ofensas e pecados. Então é isso que vão nos colocar dentro da segunda morte. Lembra lá em Apocalipse 20, que ele falou assim, não precisa abrir não, tá? Eu abro e leio para você. Quer ver Apocalipse 20? Olha que interessante. Ele fala assim, e a morte e o inferno foram lançados. Essa é a segunda. E aquele que não for achado escrito no livro da vida foi... Não é isso que eu quero ler. É no 12. Ele fala assim, e viu os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas, segundo as suas obras. Então, Jesus, ele nos tira do inferno, ou nós vamos para o inferno por causa das nossas obras, por causa daquilo que nós fazemos. Então precisa tomar um certo cuidado aí. Olha o 13. E deu o mar os mortos que nele havia, as pessoas que foram afogadas. E a morte e o inferno deram os mortos que nele havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. Então, voltando lá para Mateus 5, né? O olho faz com que haja obras de maldade em você, toma cuidado. Queria que você abrisse em Efésios, abre lá, agora eu quero que você abra mesmo. Efésios, capítulo 2, para você entender um pouco melhor esse trem aí. Efésios 2, de 1 a 6. Eu não sei se está no próximo slide. Tá, Richard? Dá uma olhada aí. É isso aí. Efésios 2, de 1 a 6. Ele fala assim, ó. E vos vivificou. Ele está falando de Jesus, hein? Ele está falando aqui da obra de Cristo. E vos vivificou. Eu não sei, deu tempo para vocês abrirem? Conseguiu abrir aí? Vou esperar um pouquinho. Muito bem. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Olha aí, ó, a morte espiritual, ela se dá por ofensas e pecados. Ok? Por obras. É aquilo que você faz, são as obras que você faz, provoca vida ou provoca morte. Então, olha, a morte espiritual, ela é causada pelas ofensas e pecados. Verso 2. Em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo os príncipes das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas ofensas e pecados, nos vivificou juntamente com Cristo, e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, meus queridos irmãos, presta bem atenção nesse detalhe. A morte espiritual, ela é causada pelo fato de nós andarmos na natureza que nós temos, que é a natureza da impiedade, que é a natureza da maldade, que é a natureza que nós recebemos de Adão. Percebe? Esta
É assim que se dá a morte espiritual. Veja, eu não quero interpretar todo esse texto aqui, o objetivo não é interpretar todo o texto, mas para mostrar para vocês que existe uma morte. E essa morte espiritual, ela é causada pelas ofensas e pecados que nós herdamos, a nossa tendência de sermos ímpios ou não termos piedade, como nós lemos lá em Tito, capítulo 2. Anota aí no seu texto para você meditar. Eu quero que você pegue esse versículos de Efésios capítulo 2 e que você leia, releia e pense sobre isso. Muito bem. A Bíblia, ela nos dá algumas dicas de como nós podemos obter imunidade da segunda morte. Esse termo está bastante comum, né? Imunidade, né? Nós queremos nos imunizar do Covid, não é? Então, agora, você vai se imunizar da segunda morte. Ou seja, quando a segunda morte chegar e bater em você, ela não vai ter efeito. Percebe? Assim como um vírus, né? Só para ilustrar aqui, deixar ilustrar. Assim como um vírus, vou dar um exemplo aqui da varíola, por exemplo. Você foi, quando era criança, você foi imunizado da varíola. Você recebeu uma vacina. Ou seja, o vírus da varíola está por aí. E se ele chegar em você, ele entrar no teu corpo, o que vai acontecer? Nada. Por quê? Porque você vai estar imune. Você adquiriu imunidade lá, os anticorpos T3, T4, a doutora Eliette aí depois explica melhor como é que acontece isso aí, tá certo? Então tem um monte de anticorpo lá dentro do seu corpo feito por causa de uma vacina, no caso aí da varíola, ou então a vacina do sarampo, por exemplo. A Rosana, a minha esposa, a Rosana ela teve sarampo, pra você ter uma ideia. Teve, né? Quando criança, teve sarampo. Eu não tive sarampo, eu tive varicela, né? Muito bem. Uma dica importante de como obter a imunidade para a segunda morte, que é essa que é o problema do cristão. O problema do cristão não é a primeira morte. A primeira morte todo mundo vai passar por ela. Eu vou passar, daqui 10, 15 anos, estou morto. Percebe? Eu tenho 58, sei lá, daqui 15 anos eu vou estar com 73. Talvez daqui a 15 anos eu já tenha morrido. Mas Jesus não está preocupado com essa morte. Por quê? Porque essa morte tem ressurreição. Jesus nos promete a ressurreição. O problema é a segunda morte. Então eu vou te dar a dica agora. Como é que você faz para ficar imune à segunda morte? Tenha fé na obra de Cristo. É simples. Jesus foi lá, morreu por você, subiu naquela cruz, o sangue dele saiu pelo corpo, tem um monte de detalhes aí a respeito dessa questão do sangue de Cristo ter saído do corpo dele, depois a gente discute isso aí. Mas Jesus foi lá, morreu, como ele não tinha pecado algum, ele foi levado para o inferno. Só que quando Jesus chegou lá no inferno, o inferno não conseguiu segurar Jesus porque ele não tinha pecado. O inferno só serve para quem tem pecado. Percebe? Aí Jesus ressuscitou. Ou seja, o inferno vomitou a Cristo. Regurgitou a Cristo. Por quê? Porque o inferno não podia reter a Cristo. O inferno só pode reter aquele que tem pecado. Aí você fala assim, ixi, mas eu estou cheio de pecado. Mas você crê em Cristo? Você crê na obra de Cristo? Você foi transformado pela obra de Cristo? Então você é feito igual a Cristo. A morte não tem domínio sobre você, por causa da sua fé.
Entendeu o que é imunidade contra a segunda morte? Você quer imunização para a segunda morte? Creia em Cristo e na sua obra redentora, salvadora. E a gente só faz isso através da fé. Para se ter fé na obra de Cristo, é necessário entender a obra de Cristo. Passa o próximo slide, Richard. Lá em Romanos 3, versos 21 a 28, você vai entender, abre lá, Romanos, capítulo 3, 21 a 28. Esse texto também é muito profundo, tá? Ele é muito profundo. Mas vamos entender, assim, alguns aspectos desse texto. Então, eu vou ler ele para você. Abriu lá, Romanos 3, 21 a 28. Não esquece de tomar nota, hein, irmão? Eu vou passar na casa de cada um para saber se as anotações foram feitas, hein? Senão eu vou puxar a orelha. Édio, Oi, Eliette. no final, cada um coloca em frente da câmera os seus caderninhos. Exatamente. Então vamos lá, Romanos 3, de 21 a 28. Ó, esse texto é profundo, mas vamos só obter algumas informações importantes ali, tá? Então vamos lá. Mas agora se manifestou a lei, verso 21. A lei, sem a lei, a justiça de Deus sendo testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que crerem. Então tá aí, ó, a justiça de Deus, você se torna justo para Deus. Então eu vou dar um exemplo, para você. O sujeito comete um crime, tá bom? Você comete um crime. Não necessariamente um crime desses daí, né, mano? Você atravessou o farol vermelho. Aí o policial foi lá, anotou sua placa e fez uma multa. E você está multado. Aí você pega aquela multa, vai ao banco e paga a multa. Feito o pagamento da multa, você já está livre daquela multa. Aquela multa não vai mais te perseguir, porque você pagou. Percebe? Ou seja, a justiça de Deus sobre você seria o inferno por causa do pecado. Lembra lá, Adão e Eva, lá no Gênesis 3? Lembra disso? Adão e Eva lá em Gênesis 3, eles cometeram um pecado, comeram lá da fruta, lá da fruta do bem e do mal, né? Ou seja, nós teríamos que padecer, pagar pelo pecado. Mas olha o verso 22. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Ou seja, sobre você não tem mais culpa. Você não vai precisar pagar da maneira como se deveria pagar. Por quê? Porque você tem fé em Jesus Cristo. A partir do momento que você exercita a sua fé em Cristo Jesus, pronto. Você não precisa mais pagar, porque a obra de Cristo pagou para você. Imagina você entrando num restaurante, você come um belo jantar, aí quando você vai pagar, alguém chega para você, ó, a sua conta foi paga ali por aquele senhor ali, ó, ele pagou para você. Percebe? Ou então você chega, pega a sua multa, vai no banco, e o cara do banco fala assim, ah, não, você não precisa pagar não, porque essa multa já foi paga. Percebe? Ou seja, se o diabo chegar para você e te acusar do seu pecado, você vai falar, não adianta, diabo, você não precisa mais me acusar, porque o meu pecado já foi pago por Cristo. Percebe?
Verso 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Tá? Todo o texto aí está falando disso. Ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus. Para demonstração da sua justiça, neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Deu para entender? Esse texto é chave do cristianismo, irmãos. Onde está a vanglória, ela é excluída. Por qual lei? Das obras? Não! Não. Mas ela é excluída pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Então tá aí, queridos. Esse é o texto. Romanos 3, de 21 a 28. Queridos, é fundamental que você leia esse texto e releia e medite e pegue, esclareça, pergunte. Esse texto é fundamental, irmãos. Ele é um fundamento da obra de Cristo, é esse texto aqui. Ainda poderia falar um monte de coisa para vocês. Poderia falar aqui sobre Nicodemos. Lembra lá de Nicodemos, capítulo 3 de João? Se quiser anotar aí. Jesus fala para Nicodemos, Nicodemos, você tem que nascer de novo, ou seja, você tem que ter fé e as suas convicções têm que serem mudadas. Você está entendendo por que Jesus é suficiente Salvador? Como está ali? Você entendeu o que significa salvação? Então é isso aí, irmãos. Eu tenho a segunda parte, eu teria a segunda parte ainda para pregar aqui para vocês, mas não vai dar tempo. Eu já gastei todo o meu tempo. Tem mais algum slide, Richard? Acho que não, né? Beleza. Esse era o último mesmo. Pronto, pode retirar o slide aí. Depois, se alguém não conseguiu fazer todas as anotações adequadas e quiser, pede para o Richard que ele manda os slides para você. Tá bom? Faça isso. Irmãos, a obra de Cristo, ela tem um fundamento, ela não surgiu do nada. Percebe? Jesus, ele quando subiu naquela cruz, ele subiu porque não tinha outro jeito para você e para mim. Não tinha como você se safar do inferno. O inferno foi preparado para você, porque ninguém consegue cumprir a lei. Tá ok? E Jesus vai lá, sobe na cruz, e ele é morto injustamente, e por causa desta morte injusta de Cristo, a lei foi praticamente desfeita. Não é desfeita, né? Depois você lê todo o capítulo 3 aqui de Romanos, você vai perceber que, o verso 31, anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Né? Nós não vamos anular a lei. Mas a lei perde o efeito, é isso que eu estou querendo dizer. A lei perde o efeito por causa da obra de Cristo. Muito bem, irmãos. Eu queria que você meditasse sobre esse assunto e que você guardasse essas anotações importantes. Eu tentei colocar numa ordem lógica aqui, para que você pudesse pensar. Irmãos, a obra de Cristo, ela é de uma riqueza, de uma grandeza, de um amor tremendo, maravilhoso. Maravilhoso. Então, irmãos, é isso aí que eu tinha para pregar hoje para vocês, tá? Aguardem que as próximas pregações nós teremos mais anotações. Então, eu quero deixar essa recomendação aqui para você. Durante a semana, você pega esses textos que eu mostrei para você, né? E leia, releia, medite, peça para o Espírito Santo te dar
te dar esclarecimento de dúvidas que eventualmente você tenha. Faça isso, tá bom? Faça isso, ok? Então, irmãos, é isso aí que eu tinha para pregar hoje, tá